Fala pessoal, tudo bem? Ontem eu gravei uma live muito legal sobre insatisfação profissional e transição de carreira com o professor José Vicente Cordeiro, da FAI, aqui de Curitiba. Eu resolvi gravar esse vídeo para você ver um resumo das principais ideias que a gente conversou ontem. Se você quiser ver na íntegra como foi a live, tá lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui o link na descrição. E foi o seguinte, o pano de fundo foi uma reportagem da EPC falando que nos últimos 12 meses, no Brasil, 18 milhões de pessoas tiveram demissões, mas desses 18 milhões, 6 milhões, um terço, 6 milhões de pessoas pediram demissão. Foi um número nunca antes visto na história do CAGED. E aí a pergunta foi, por que tantas pessoas estão insatisfeitas no trabalho hoje? E a gente começou a refletir juntos ali. Claro, a pandemia, ela acelerou um processo que já vinha acontecendo, mas que as pessoas estão se questionando mais sobre questões relacionadas a você ter felicidade no trabalho, a você ter qualidade de vida, tempo com a família e uma série de outras coisas que eram colocadas em segundo plano, mas que talvez por esse tempo todo em casa, home office e várias outras coisas, as pessoas começaram a se questionar mais. E isso fez com que elas começassem a repensar a carreira. Muitas vezes a gente acaba se sustentando em uma vida profissional infeliz, e muitas vezes por muito tempo, até criar coragem realmente de mudar, para aqueles que têm essa coragem, porque muitos acabam infelizmente seguindo adiante, mesmo totalmente insatisfeitos, vivendo um martírio ali na segunda-feira de manhã. E o que isso provoca de reflexão para a gente? Eu trouxe um tema chamado Ikigai, que é um tema japonês, que a tradução livre seria razão de viver, propósito para viver. E o Ikigai diz o seguinte, que para você ser feliz no trabalho, na sua carreira, você precisa de uma combinação de 4 coisas simultâneas, que são você amar aquilo que você trabalhar naquilo que você ama, trabalhar naquilo que você é bom, aquilo que o mundo precisa e aquilo que você pode ser pago para fazer. Então, se você conseguir encontrar essas 4 coisas, tem até um gráfico, também está no meu Instagram, você encontrou o seu Ikigai, que é a interseção dessas 4 coisas simultaneamente. Muitas vezes a gente acaba sendo, olha, poxa, eu não gosto disso aqui, mas o mercado paga bem. Eu amo isso aqui, mas o mercado não paga bem, ou o mundo não precisa, entre aspas. E se você for capaz de, olha, se eu não estou vivendo o meu Ikigai, eu quero motivar você a ter essa ambição, porque o preço que se paga por você não perseguir realmente os seus sonhos profissionais, uma carreira que te satisfaça, é muito caro, porque você não acaba não percebendo o tempo passar, lá se vão 5, 10 anos e você vai se arrastando profissionalmente, limitando o seu desenvolvimento, não explorando os seus talentos naturais e vivendo uma vida infeliz, porque eu não consigo imaginar uma vida feliz onde você odeia o seu trabalho. Mas então como é que eu faço, Paulo? Poxa, agora você me falou, agora eu tô corajoso, eu vou jogar tudo pro alto. Não. Aí a gente falou sobre 2 extremos. De um extremo é essa pessoa que eu mencionei, que a pessoa está infeliz totalmente, mas ela não tem coragem de mudar. Ela começa a se bombardear de crenças do tipo, como que eu vou fazer para ganhar o que eu ganho aqui fora, em outro lugar? Não, eu estou muito velho para mudar de carreira. As empresas estão contratando agora pessoas mais jovens, então não vou ter essa oportunidade. E você começa a colocar uma série de limitações que fazem com que você racionalize e desista da ideia de perseguir uma mudança. Esse é um extremo. Então a pessoa vai lá, fica mesmo que infeliz e vai se arrastando na vida profissional. O outro extremo é a pessoa que surta, que tem um burnout, que realmente joga tudo pro alto, fala, não aguento mais, e dá uma guinada de 180 na carreira sem planejar, sem pensar, sem se preparar e uma série de coisas. A proposta aqui é você achar o equilíbrio entre esses 2 extremos. Então vamos supor que você realmente esteja infeliz no trabalho. Vamos analisar as causas. Será que é, primeiro, o seu chefe, o seu líder superior? Na verdade, há estudos nos Estados Unidos dizendo que a principal causa para pedidos de demissão é o mau relacionamento entre o profissional e o seu imediato superior. Isso faz com que se desgaste a ponto da pessoa pedir para sair. Segundo ponto, se não é essa pessoa, é a empresa em si que você trabalha, se o seu problema não for o chefe, a empresa não compartilha dos mesmos valores, é uma empresa complicada, que você está se sentindo muito mal dentro dela. Se não for, nem ele, nem o chefe, nem a empresa, é a profissão que você está, é o que você faz que realmente não condiz com aquilo que você nasceu para fazer. E se for
Porque se for a empresa, você pode mudar de empresa e resolve. Mas quando é isso o problema, você pode mudar de empresa e os mesmos problemas vão continuar se repetindo. Então aí que entra a questão da transição de carreira. E aí também envolve várias coisas, que são os talentos, como é que você faz para entrar numa profissão onde você consiga explorar seus verdadeiros talentos, onde você trabalhe com paixão. E isso não quer dizer que você vai ser livre de problemas. A gente conversou bastante também sobre esse lado muito poético que as pessoas têm. Não, eu preciso encontrar meu propósito. A gente falou, até brincou, não precisa salvar as tartarugas, mas também precisa colocar comida na mesa. Então você precisa ser pragmático também em relação a essa questão toda de propósito, porque acabou também sendo muito romantizado. E não é bem assim, a gente precisa achar um equilíbrio. Mas vamos supor que realmente você esteja na carreira errada. Você tem total condições hoje em dia de mudar de carreira. Antigamente a gente tinha um modelo clássico que era você se forma ali em engenharia, advocacia, direito no caso, né, medicina, uma dessas profissões, busca uma multinacional para ter bastante estabilidade, trabalha nela até a aposentadoria. Esse formato hoje em dia ele está muito ultrapassado. Hoje você não vai ter 2 ou 3 profissões ou 2 ou 3 empregos ao longo da sua carreira. Você vai ter 2 ou 3 carreiras ao longo da sua vida profissional. E a gente também conversou sobre o aumento da longevidade, onde hoje está ficando cada vez mais irrealista uma pessoa pensar em se aposentar com 60 anos, onde ela ainda é extremamente produtiva. Então tem mais essa. Mas as possibilidades de você mudar de carreira são muito grandes. E cada vez mais as pessoas estão se desvinculando, porque no caso do professor Zé Vicente, ele foi para uma área total de gestão, uma área acadêmica, sendo que ele é formado em engenharia da produção, ele é engenheiro. E daí muitas vezes, poxa, eu sou formado em engenharia, então eu tenho que seguir dentro da engenharia. E não necessariamente é isso. Eu tenho uma colega, por exemplo, que se formou comigo em jornalismo lá por volta dos anos 2000, e hoje não, recentemente ela concluiu o curso de medicina, ela mudou totalmente. Existem essas possibilidades hoje e elas são muito grandes. Então, primeiro ponto, não se prenda ao seu diploma e não se prenda a certas limitações que você mesmo se coloca que te impedem de ter essa ambição de perseguir uma vida saudável, de uma vida saudável no sentido de saúde mental, que você vai trabalhar com paixão. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, decidiu que a questão é você se mudar de carreira, iniciar uma transição de carreira. Como é que você faz isso na prática? Inclusive, teve perguntas, qual que é o principal ponto, o ponto mais importante nessa questão sobre a transição de carreira? E eu digo para vocês, se preparem. Tenham já um plano B. Por exemplo, se você fosse demitido amanhã, o que você faria? Depois da demissão, sem o salário, você ia ter aquela pressão financeira para estruturar um plano para ver o que você faria? Não é muito mais inteligente você já estar preparado? Caso eu fosse demitido amanhã, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Eu já tenho tudo pronto caso isso ocorresse, por força maior. Mas se não for uma situação assim que você deseja iniciar essa transição de carreira, você não precisa jogar tudo pro alto, xingar o chefe, sair batendo a porta. Pelo contrário, a gente sempre deve sair com o mesmo profissionalismo que a gente entrou em uma empresa. Mas você já pode estruturar o seu plano B nos seus finais de semana, você pode, hoje existem vários formatos, né? Existe o da CLT, existe a questão de funcionário público, mas existe muito também agora o CNPJ, a questão de você ser consultor, palestrante, professor, empreendedor online, empreendedor tradicional, são muitas as possibilidades e por isso que entra uma palavra muito importante que a gente conversou ontem também, que é o autoconhecimento. As pessoas fazem escolhas erradas de carreira por baixo nível de autoconhecimento. Ela não conhece quais são os seus talentos naturais, não conhece quais são as suas prioridades, não conhece o tipo de vida que elas querem viver e aí acabam fazendo escolhas baseadas em achismos que não se concretizam e a pessoa vai vivendo frustrada. Então, por exemplo, no meu caso, eu sempre trabalhei como consultor. Eu gosto de ajudar desse tipo de trabalho. Assim, eu nunca fiz uma empresa com muitos funcionários, eu nunca busquei o serviço público, eu nunca busquei empreender sim, porque o empreendedorismo ele está inserido em tudo. Mesmo que você seja um CLT, cada vez mais existe o conceito de você ser empreendedor da própria carreira. Mas a vida de palestrante, dar treinamentos, coaching, essas coisas. Então, você se identificar qual que é a forma, o formato de trabalho que você rende melhor. A partir disso, através do seu autoconhecimento, e aqui entra um ponto que eu sempre falo nas minhas palestras, que é o seguinte, e não sou eu que falo, é Peter Drucker, o pai da administração moderna. Ele dizia o seguinte, Peter Drucker, o mundo ele é muito competitivo. E nesse ambiente tão competitivo, você só vai ter sucesso se você for capaz de estar entre os melhores da sua área. Pensa assim, os 5 melhores da sua área.
Só que só existe um caminho de você chegar lá, que é através do desenvolvimento dos seus pontos fortes, dos seus talentos naturais. Peter Drucker dizia assim: por que eu vou gastar tempo, energia, esforço tentando melhorar coisas que eu não tenho aptidão para com muito trabalho sair de ruim para medíocre, quando eu posso canalizar essa mesma energia em atributos, em pontos fortes que eu já faço bem naturalmente e sair de bom para excelente? A grande questão é como eu descubro quais são os meus talentos naturais. E aqui não existe uma palavra, uma pergunta ou um teste que eu possa fazer para detectar. Mas existem alguns indícios, algumas pistas que você pode começar a investigar. A primeira delas é você ligar o radar do autoconhecimento e você começar a se questionar: o que eu faço bem? O que eu faço com facilidade? Que as pessoas acham difícil, mas para mim eu não tenho dificuldade. Aí já está uma coisa, um sinal. Por exemplo, eu, Paulo, gosto muito de aprender e ensinar aquilo que eu aprendo para as pessoas. Então, eu tenho uma habilidade de pegar, por exemplo, assuntos complexos, traduzi-los de uma maneira mais clara e somado à questão de palco, comunicação, design, internet. Eu vou juntando coisas que eu tenho facilidade para criar um DNA único profissional, onde eu acabo jogando numa arena onde eu tenho condições de, se eu me esforçar bastante, eu sim estarei entre os melhores da minha área. A gente conversou também uma coisa interessante da diferença entre hobbies e trabalho, porque o Zé, ele gosta muito de surfar, natação. Eu também gosto de artes marciais, tocar violão, guitarra, jogar futebol, mas é diferente uma coisa que você tem uma paixão, que você tem um hobby, mas, por exemplo, se o Zé mesmo falou, se ele fosse ser um surfista profissional, ele jamais teria condições de competir entre os melhores, porque ele tem as limitações do talento. Isso aqui é uma coisa dura, às vezes, que a gente fala, mas nós temos nossas limitações, nós não somos bons em tudo. Se eu pegasse e treinasse minha vida inteira basquete, eu nunca ia conseguir chegar na NBA. Ah, como não, Paulo? Se você treinasse bastante, você conseguiria. Eu acredito que não. Peter Drucker acreditava que não, e a realidade mostra que não também. Um exemplo que eu sempre uso, por exemplo, é o Neymar. Pega o Neymar, imagina que se todas essas horas que ele gastou em futebol, alcançando a excelência em cima de um talento fenomenal, ele dedicasse, por exemplo, a outro esporte, ou ao xadrez, por exemplo. Você acha que o Neymar, se tivesse colocado muitas e muitas horas tentando aprender a jogar xadrez, ele chegaria no nível de um Kasparov, por exemplo? Claro que não. E o Kasparov também, se em vez de jogar xadrez, ele resolvesse ser jogador de futebol e treinasse muito, ele jamais chegaria a ser um Neymar. Então nós temos uma programação que a gente carrega geneticamente sim, e é importante a gente entender como isso funciona para poder criar esse DNA único profissional, onde a gente consiga alcançar a nossa excelência, aquilo que a gente nasceu para ser. E aí está a chave para você encontrar a carreira ideal. Então, uma outra pista é: nem sempre aquilo que você ama, por exemplo, eu toco guitarra, violão, mas eu também jamais seria de um nível de um Kiko Loureiro, por exemplo, um grande guitarrista do Angra, hoje no Megadeth, né, brasileiro. Mas quer dizer então que, poxa, eu não devo tocar violão, não devo tocar guitarra? Não, pelo contrário, isso aqui é super importante para mim, porque eu quero ser uma pessoa plena, eu quero conhecer de música, história, filosofia, religião, política, economia, tudo, mas é diferente você buscar esse conhecimento, coisas que te dão prazer, de você construir a sua carreira em cima dessas habilidades. Então, a minha carreira eu construí em cima daquilo que eu realmente tenho talento, tenho condições de desenvolver. E a outra pista que eu dou para você encontrar seus talentos, além dessa de o que eu faço com facilidade, é você chegar, por exemplo, e encontrar um profissional de altíssimo nível e você olhar para esse cara e falar: se eu me esforçasse muito, eu sei que eu tenho condições de fazer igual ou melhor que esse cara. Então, no meu caso, uma palestra. Eu sei que se eu me esforçar muito, eu consigo dar uma palestra fantástica aí, olha, super, até melhor do que grandes palestrantes que dão aí já renomados. Legal, poxa, então aí você enxerga um caminho. Agora vamos supor que, sei lá, cura para... Não vou nem entrar nesse assunto. Matemática, astronomia. Apesar de eu gostar muito de astronomia, ser curioso dessas questões do universo, eu vejo esses cientistas e falo: poxa, isso aqui não é para mim. Posso estudar, ou, por exemplo, uma pessoa gosta de programação. Eu gosto muito mais do lado criativo, de design, de apresentação, do que propriamente programar códigos. Isso aqui também não é para mim. Então você vai eliminando também coisas que não fazem parte aí daquilo que você tem talento.
A boa notícia é que você não vai ter muitos e muitos talentos. Nós temos alguns poucos e a combinação deles, bem desenvolvido, é que cria essa questão única, onde a gente pode fazer um oceano azul, baseado naquele livro, Oceano Vermelho, Oceano Azul, Oceano Vermelho, onde você não tem concorrentes, você cria uma coisa que ninguém faz igual a você. E esse é o caminho cada vez mais desse empreendedorismo. Tanto que tem pessoas fazendo de tudo hoje, ganhando dinheiro fazendo de tudo. Então, esse foi mais um ponto. Um outro ponto que a gente falou também, que deixa eu até pegar aqui, assim, por exemplo, novas relações de trabalho, novas formas de se trabalhar. Cada vez mais, e mais uma vez a pandemia tornou isso mais evidente, mas isso já vinha acontecendo, as pessoas ainda tinham muito aquele negócio, olha, a empresa me paga para trabalhar 8 horas por dia dessa forma, é por isso que eu recebo o meu salário. A empresa não te paga por horas trabalhadas, a empresa te paga sobre resultado, te paga sobre o ROI, aquela sigla americana do mundo da economia que diz Return on Investment. Então, por exemplo, é o retorno sobre o investimento que a empresa faz, através da forma do seu salário, do pagamento, que ela está interessada. Poxa, esse profissional está valendo quanto para mim hoje? Independentemente se ele trabalha em home office, se ele trabalha na empresa, quantas horas ele trabalha, o que ele entrega para mim de resultado está valendo um investimento que eu faço nele, e cada vez mais o foco está nisso, não na forma como a pessoa se veste, apesar disso eu achar muito importante, mas se tem tatuagem, ou se não tem, ou se o cabelo é assim, ou se o cabelo é assado, cada vez mais o que essa pessoa agrega de valor para mim, qual que é o resultado que ela dá pelo dinheiro que eu invisto nela, e a partir do momento que você começa a focar nisso, você muda a sua forma de trabalhar. Então, se você quiser acompanhar como foi a live, está lá no meu Instagram, aqui são alguns pontos que eu quis destacar sobre tudo aquilo que a gente conversou, mas a mensagem central que eu queria passar é a seguinte: se você está insatisfeito profissionalmente, se você está infeliz no trabalho, se chega domingo à noite e você já tem uma sensação ruim, que para você acordar na segunda de manhã e ter que encarar uma nova semana, isso é um sacrifício, não espere mais, não viva assim. Existem formas de você viver sim, feliz, trabalhando naquilo que você ama, e mais uma vez, aqui também não é esse mundo muito romântico que você não vai ter problemas, não, você vai ter paulado o dia inteiro, mas quando a gente trabalha no que a gente ama, fica muito melhor pra gente resolver problemas, pra gente conseguir ter resiliência e encarar os desafios. Outra coisa, se você tem isso, então, comece agora, não precisa jogar tudo pro alto, mas pense, se eu perdesse meu emprego, se eu fosse obrigado a sair, o que eu faria? Quais são os meus talentos? Como é que eu posso começar já um projeto paralelo? Como é que eu posso fazer um business plan do que eu faria se eu não estivesse trabalhando onde eu trabalho agora? E esse business plan aí, muitas vezes as pessoas, ou quando o Sebrae, por exemplo, vai ajudar a fazer um plano de negócios, que é muito importante, mas às vezes a pessoa tem uma coisa chamada de paralisia por alta complexidade. Então, por exemplo, eu vou escrever um livro. É um projeto muito complexo, e aí você acaba sempre procrastinando, e acaba não tirando do papel a ideia de escrever um livro. Então, eu gosto muito do conceito de micrometas. Não escreva um livro. Defina, por exemplo, qual que seria o esqueleto desse livro. Pegue uma folha A4, coloque os tópicos sobre o que você gostaria de falar, qual que seria o começo, meio e fim desse livro, para você ter uma ideia. Bacana, agora você já não está já no ponto zero, você já deu o primeiro passo. Mesma coisa para a criação de um novo negócio e para uma transição de carreira. Onde eu trabalharia? O que eu faria? Quanto eu quero ganhar? Outro ponto, cale essas vozes que muitas vezes são crenças limitantes que falam, poxa, eu nunca conseguiria ganhar o que eu ganho hoje se eu saísse daqui. Pelo contrário, a pergunta que você deveria se fazer é como eu faço para ganhar ainda mais do que eu ganho hoje fazendo aquilo que eu amo. E quando você faz aquilo que você ama, você faz com mais vontade, você tem mais ação, você tem mais motivação. E isso faz com que você tenha mais chances de ser bem remunerado por isso, porque você está fazendo uma coisa que você faz com muito gosto. Então, o maior erro que eu falo é o seguinte, que aqui a mensagem central para ir já para o fechamento desse vídeo é a seguinte: o pior erro não é você resolver mudar, quebrar a cara, errar. Claro, se você fizer isso de uma maneira irresponsável, isso vai ser muito ruim. Mas se você fizer isso de uma maneira responsável, planejada, com dedicação, com profissionalismo, com vontade, e você eventualmente tiver, olha, não era esse o caminho, não tem problema, você vai sair mais experiente, você vai ganhar experiência, você vai aprender através disso, você vai se melhorar, você vai corrigir o rumo e você vai avançar. O pior é você não ter a coragem, ficar submetido a uma vida infeliz, medíocre, castrada ali, onde você odeia a sua carreira ou o seu trabalho, mas você segue adiante, mesmo assim, numa zona de conforto, que a gente até brincou ontem que não é uma zona de conforto, é uma zona anestésica. Eu citei o exemplo de um post que eu vi, onde o senhor reclamava do vizinho, que
que tinha 38 anos, nunca tinha tido um relacionamento sério, nunca tinha trabalhado, morava na casa dos pais e reclamava que a vida era muito estressante. Então, essa questão da zona do conforto, ela é uma armadilha enorme, porque ao mesmo tempo que é confortável essa zona, ela é horrível, ela é vazia, ela é ausente de desafios, de crescimento. E a gente deve sempre estar buscando o crescimento, se de uma forma ou de outra. Se você tem 38 anos e você mora com seus pais, e nada contra, porque tem muitas pessoas que moram, cada contexto é um contexto, mas no caso específico desse exemplo que eu citei, e você acorda 10 horas da manhã numa terça-feira e fica assistindo Netflix, é confortável? É. Não é confortável? Quantas pessoas hoje aqui foi muito frio em Curitiba, por exemplo, quantas pessoas não gostariam de ter ficado dormindo mais em casa, assistindo uma série debaixo da coberta? Mas você faz isso hoje, faz amanhã, é confortável, mas ao mesmo tempo é deprimente, é vazio. Você tem uma autoimagem, está jogando tua vida fora, está desperdiçando os seus anos. E eu citei isso ontem também na live, como eu vejo pessoas dentro do meu círculo de relacionamentos mesmo, que parece que eu vi a pessoa 5 anos atrás, às vezes até 10, e olha a pessoa hoje e não mudou nada. A pessoa ganha a mesma coisa que ela ganhava, faz a mesma coisa que ela fazia, está no mesmo nível de relacionamento a solteira, ou enfim, não conseguiu formar uma família ou criar um relacionamento saudável. A pessoa não fez nenhum curso, a pessoa não se desenvolveu, a pessoa não conheceu novos lugares, novas pessoas, não emagreceu, não entrou em forma, não. Sabe, a pessoa está estagnada e o tempo passando, e a pessoa talvez anestesiada sem perceber. E é muito triste você ver assim, poxa. Agora vai ter talvez um tapa na cara de muitas pessoas, mas o quanto você evoluiu nos últimos 5 anos? A gente até brincou ontem também, olha, 10 mil reais é um bom salário? Eu não sei, com todo respeito às pessoas, que eu sei que tem muitas pessoas aqui no Brasil que queriam estar ganhando 10 mil reais hoje, depende da resposta. Se você tem 17 anos, é um excelente salário. Se um ano atrás você ganhava 1.000 reais, 2 mil reais, é um excelente salário. Agora, se você tem 40 anos e tem 3 filhos, já não é um salário tão bom. Se você está ganhando 10 mil reais já faz mais de 10 anos, também não é um salário bom. Então tudo é relativo. O importante é que você aproveite esse estímulo agora, saia dessa zona de conforto e a partir disso tome as ações necessárias para você iniciar esse processo de mudança. Inclusive, se você quiser que eu te ajude de alguma forma, entre em contato comigo, se eu puder ajudar, dar alguma orientação, conversar de alguma forma, vai ser um prazer. Porque muitas vezes a gente precisa da ajuda. Sozinho fica muito difícil. O próprio Zé falou, poxa, eu dou aula disso, eu faço coaching disso, eu faço mentoria disso. E para mim foi muito difícil, demorou cair esse estalo que eu deveria deixar a direção da pós-graduação da FAI e começar um novo ciclo na minha vida. Então, porque de dentro para fora é muito difícil. Às vezes a gente precisa de uma ajuda externa. Então, se você chegou até aqui, até esse momento, 25 minutos quase de vídeo comigo, se você está aqui, não perca essa oportunidade. Porque a chance de eu te encontrar daqui a 5 anos, ainda infeliz no trabalho e ainda vivendo no mesmo nível de pessoa, de profissional que você é muito grande, porque a gente acaba se anestesiando, fica nesse canto da sereia da zona de conforto, a vida vai passando, a gente não evolui, começa a perder o sentido da vida e quanta coisa boa a gente podia estar fazendo e crescendo. Então aproveite essa reflexão agora, aproveite esse momento e tome uma atitude. Se você está feliz no trabalho, ótimo. Se você está mais ou menos, entenda a causa da sua insatisfação, veja se você consegue melhorar, porque muitas vezes o problema não é a empresa também, é você, tá? Não é o chefe. Às vezes as pessoas tendem a terceirizar que a empresa, o chefe, o governo, a economia, tá tudo ruim e nunca o problema é para si mesmo. O primeiro lugar que você deve olhar é para dentro de si. Veja se você não precisa se corrigir em algumas coisas e a partir disso encontrar uma forma melhor de trabalhar onde você está. Se não for esse o caso, realmente tenha coragem de iniciar uma transição planejada, coerente, uma transição responsável, mas mude, aproveite esse momento porque eu tenho certeza que existe sim a possibilidade no futuro de você estar vivendo uma realidade profissional muito feliz, plena, realizada, ganhando mais, acordando mais motivado, causando um bem maior para a sociedade, para sua família, para as pessoas à sua volta, explorando, se desenvolvendo. Mas cabe a você tomar a decisão de perseguir esse futuro, porque existe um outro futuro também, que é o da estagnação, o do vazio, da zona de conforto, onde você está patinando, você está num platô constante na sua vida e você não evolui. Para finalizar, lembro até de uma frase que dizia o seguinte: um executivo chegou num restaurante e na conversa o garçom estava muito feliz e orgulhoso de dizer que ele tinha 15 anos de experiência naquele restaurante. O executivo, para não ser delicado, sorriu, parabenizou, mas depois conversou com o seu colega. Ele acha que ele tem 15 anos de experiência, mas na verdade o que ele tem é 1 ano de experiência e
e 14 anos de repetição. Então, não caia nessa armadilha, aproveita hoje para perseguir um futuro profissional feliz e realizado, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Eu não sei se você está assistindo no YouTube ou no Instagram, eu vou publicar nos dois, mas compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal, me segue se você quiser receber mais desse tipo de conteúdo. E se você quiser conhecer mais sobre mim e sobre o meu trabalho, se você não me conhecia ainda, é só você acessar paulomachado.com. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Se você quiser ver a live, tá lá no meu Instagram. E espero te encontrar em breve e receber um contato, vai ser um prazer, tá bom? Um abraço e até a próxima.